Sem dúvida, um debate que toma de conta hoje dos meios digitais, da internet e também dos meios políticos na região Nordeste é a paternidade da transposição das águas do Rio São Francisco. Foi feita pelo PT, foi feita pelo presidente Bolsonaro. Quem são os presidentes que têm maior responsabilidade sobre esta obra que vem sendo reclamada há 200 anos pelos nordestinos, que é trazer água para o sertão, que é garantir vida ao sertanejo? Então, eu acredito assim que essa discussão ela é totalmente espúria, ela é totalmente inócua. Não existe a pessoa do presidente da República. A ação governamental ela é um princípio administrativo, ela é um princípio da administração pública, a não ser, evidentemente, que haja alguma irregularidade no andamento de uma determinada obra e que essa obra seja paralisada por conta dessa irregularidade. Nesse caso, o gestor público no exercício do mandato, ele personaliza a questão, não é que ele vai tornar numa questão pessoal, ele vai personalizar judicialmente, porque entra com uma ação regressiva de danos contra os gestores do passado, que é exatamente o que deve ter feito o presidente Jair Bolsonaro em relação a esse caso lamentável da transposição das águas do Rio São Francisco para a região Nordeste. Quais são as informações que nós pudemos apurar? Nós apuramos, por exemplo, que 37% das obras foram realizadas no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. 44%, em torno de 44%, na gestão da senhora Dilma Rousseff. E aí você chega a um percentual de 77% das obras realizadas e que pararam, foram completamente paralisadas. As obras, quando estavam com 70%, um pouco mais, paralisaram absurdamente. O dinheiro público foi pelo ralo e, para retomar essas obras, se teve que gastar 200% a mais. E aí talvez você encontre a grande explicação por que tantas obras paralisadas nos governos do PT. Por conta exatamente dos chamados aditamentos extraordinários. Você faz colocação de valores a mais para exatamente garantir a retomada e continuidade das obras. Mas parou lá no governo Dilma. Antes, muito antes das discussões em torno do impeachment. No primeiro mandato da Dilma, as obras de transposição já estavam paralisadas. Não teve o impeachment, já foi exatamente uma das razões, foi a grande quantidade de obras inacabadas. Uma delas, lógico que teve inúmeras razões. No governo do PT, foram cerca de 8.000 obras inacabadas. 8.000 obras inacabadas. Isso realizado por uma comissão do Senado, da Câmara dos Deputados, uma comissão da Associação Brasileira de Imprensa, da Ordem dos Advogados do Brasil, nacionalmente, né, sua presidência nacional, que inclusive é comandada pelo PT hoje. Essa obra ela foi inicialmente orçada em 4 bilhões de reais. Depois, quando executada, se aplicou cerca de 12 bilhões de reais. Então, você sai de 4 bi e vai para 12 bilhões de reais, aumentando em 200% ainda nas gestões do PT. O valor inicial, ele era um valor considerável. Mas, diante de tantas paralisações, arruína muito do que já havia sido construído, a obra termina adquirindo um sobrepreço considerável. No caso do presidente Jair Bolsonaro, ele encontrou a obra paralisada e ele transformou isso numa prioridade, levar água para o sertanejo. Ele disse, olha, vou levar água para o sertão. Inclusive, onde não havia possibilidade de você trazer a água para a tona, trazer a água do solo, porque existe uma rocha chamada cristalino, que quando você fura, a, a furadeira vai, né? A perfuratriz ela vai até lá depois do cristalino. Mas quando você retira a perfuratriz, essa rocha novamente se fecha, portanto, as populações dessas localidades, que é principalmente no semiárido, elas terminam sem ter condições de acesso à água, que existe em grande quantidade no subsolo, mas por conta do cristalino é impossível de se explorar. Existem outras regiões onde a água também é salinizada ao extremo. Nessas regiões, nós temos notícias da implantação de dessalinizadores. Mas a grande obra é exatamente a transposição, porque ela traz a água do Rio São Francisco diretamente para as comunidades sertanejas. E isso foi gasto cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E é um princípio administrativo, é um princípio constitucional, que é o chamado princípio da continuidade administrativa. Se você for ao artigo 37
da Constituição Federal, vejamos o que diz o artigo 37 da Constituição Federal. Constituição Federal, continuidade de obras públicas, artigo 37, que ele trata sobre a impessoalidade. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão? Não, não é isso aqui. O que eu quero aqui é o artigo 37. Artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre a impessoalidade. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também a uma série de outros que constam da Emenda Constitucional 19, de 4 de junho de 1998. Essa questão é a questão da impessoalidade. O governo ele só personaliza quando precisa regredir para punir excessos praticados por governantes anteriores. Mas ele é impessoal na medida em que o gestor que assume representa o governo e não a pessoa dele. Então, se Lula ou Dilma deixaram obras inacabadas que precisavam ser retomadas, o papel adotado pelo presidente Bolsonaro foi retomar essas obras, foi dar continuidade a essas obras. Claro que são 8.000 obras paradas e ninguém fala nisso. Ninguém fala nas 8.000 obras paradas deixadas pelos governos do PT. Não se fala. Eu não sei porquê, mas não se fala. Não se fala, por exemplo, na grande quantidade de recursos que o PT destinou para obras de grande porte. Eu também tenho aqui esse material, mas eu até anotei aqui alguma coisa para mostrar aqui para os nossos espectadores a grande quantidade de obras realizadas pelo Partido dos Trabalhadores, do senhor Luiz Inácio, que é um presidiário temporariamente em liberdade, nos países comunistas da América Latina. Por exemplo, o Porto de Muriel, em Cuba. O Porto de Muriel, em Cuba, consumiu 682 milhões de dólares. Falando em dólares, não estou falando em reais. Do BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. E os cubanos, alegando não ter dinheiro para pagar, colocam isso nas costas de cada um de nós. Somos cada um de nós que pagamos pela conta do regime comunista de Cuba, que foi beneficiado pelo regime comunista do PT aqui no Brasil. Nós temos a hidrelétrica do Equador, que consumiu 243 milhões de dólares do governo brasileiro. 243 milhões de dólares, não estou falando em real, repito aqui. Ou então a hidrelétrica do Peru, que consumiu 320 milhões de dólares. Isso aqui faz parte do relatório do BNDES. Obras que deveriam... Deixa eu ver aqui. Obras construídas pelo PT em outros países. Certo? Outros países. O que é que diz aqui a nossa pesquisa? Olha só, 20 obras que o BNDES financiou em outros países. Você não vê essas matérias na Folha de São Paulo, você não vê no Jornal Globo, você não vê na TV Globo, você não vê na TV Record, no SBT, nem nos veículos que são simpáticos ao presidente da República. Talvez a Jovem Pan coloque aí alguma coisa. Mas nós temos também a hidrelétrica do Peru, já falei, 320 milhões de dólares, tudo aqui é em dólar, não tem nada em real. Inclusive o Boquiroto de Garanhuns diz que vai acabar com o real e instituir uma nova moeda latino-americana, mais ou menos nos moldes do que seria o euro, para supervalorizar a nossa moeda. Minha Nossa Senhora. E mais obras. Metrô do Panamá, 1 bilhão de dólares. 1 bi. Eu estou falando de 1 bilhão de dólares. Ou então a autopista do Panamá, que custou 152 milhões e 800 mil dólares. Mas tem mais, são 20 obras que foram financiadas com recursos do PT. Aliás, com recursos do Brasil nos governos do PT. Aqui nós só temos algumas que eu estou relacionando aqui. O aqueduto de Chaco, na Argentina, que custou 180 milhões de dólares, não faz um aqueduto no Brasil. As obras do Brasil são as obras da Copa do Mundo, para financiar os estádios, para dar dinheiro para a FIFA, que não resultou em absolutamente nada. Obras de ponta de rua, como viadutos grandiosos que foram construídos e que desabaram, matando pessoas em capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte.
Temos também o soterramento do ferrocarril Sarmiento na Argentina, que é uma obra de 1,5 bilhão financiadas pelo governo brasileiro. Quando é que você vai receber isso de volta? Nunca. Nunca você recebe esse dinheiro de volta. Linhas 3 e 4 do metrô de Caracas, na Venezuela, 732 milhões de dólares. País falido, falida a Argentina, falido a Venezuela pelo regime comunista. Como é que volta isso? Nós estamos pagando isso. Somos nós. A dívida pública consiste exatamente nisso, naquilo que não é pago pelos nossos credores e que é descontado em cima dos nossos ombros, de nós que trabalhamos e produzimos através de impostos e de altos preços dos insumos básicos à nossa sobrevivência. Segunda ponte sobre o rio Orinoco, na Venezuela. 1,2 bilhão o BNDES entrou com 300 milhões de dólares nessa obra aí. Barragem de Moamba Major, em Moçambique. 460 milhões de dólares, 350 milhões de dólares foram pagos pelo BNDES, ou seja, pelo povo brasileiro. Aeroporto de Nacala, em Moçambique. 200 milhões de dólares a obra e 125 milhões por parte do BNDES. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Seu objetivo só tem um objetivo, é garantir o desenvolvimento econômico e social do Brasil. O que é que o BRT da capital Maputo de Moçambique vai contribuir com o desenvolvimento do Brasil, onde foram gastos 180 milhões de dólares, ou então a hidrelétrica de Tumarim, na Nicarágua, que custou aos cofres do BNDES 343 milhões de dólares, ou o projeto Hacia el Norte, Huaynabaque El Chorro, da Bolívia, que custou 199 milhões de dólares. O que estava em curso nos governos do PT era a fabricação, a orquestração de um governo transcontinental, da corrupção transcontinental, um governo latino-americano da esquerda, comandado pelo Foro de São Paulo, para sangrar o cofre público das nações, o cofre público do Brasil e das outras nações, de todas essas que eu acabei de citar, através de presidentes que se entendem de maneira comunal ou comunista pelo Foro de São Paulo. Então, essa discussão sobre a transposição das águas do Rio São Francisco é uma discussão inócua. O presidente Bolsonaro concluiu a obra. Ela foi deixada com 70% e um sobrepreço de 200% para que este valor servisse para o financiamento da corrupção petista, que foi provada na Lava Jato e que depois o Supremo anulou as condenações do criminoso maior, sem que o recurso fosse devolvido aos cofres do Brasil. E agora o criminoso maior, que é o senhor Lula, está cobrando uma indenização do governo brasileiro. Quer dizer, ele nos roubou e nós vamos ter que pagar a ele uma indenização por ele nos ter roubado, por ele nos ter legado essa herança maligna de mais de 8.000 obras inacabadas ou de uma série de obras que foram realizadas em outros países. Que país é esse? Perguntaria o grande Renato Russo. E eu também pergunto, que país é esse? Tony Rodrigues, Além da Notícia.